Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A oferta de Ananias e Safira. Extrementes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também a sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Nota de rodapé 1. A palavra reteve é a mesma expressão que aparece na tradução grega do Antigo Testamento, na Septuaginta, quando narra o pecado de Acã. Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 25. A mesma avareza associada à hipocrisia, desejo de manter uma falsa imagem de santidade, gerou mentira, afastamento de Deus e destruição. Veja os exemplos de Nadab e Abiú em Levíticos capítulo 10, versículo 2, e Uzá em 2 Samuel, versículo 6, versículo 7. Ananias e Safira foram os primeiros exemplos de falta de sinceridade no serviço cristão, ocorridos nos primórdios da Igreja de Jesus Cristo. Essa terrível experiência demonstrou à Igreja em formação que de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Um grande contraste em relação ao bom exemplo de José Barnabé. Atos capítulo 4, versículo 36. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Nota de rodapé 2. O sentido geral da frase no original revela uma contínua atividade de Satanás, tentando sistematicamente, por diversos modos, persuadir o ser humano a cair em pecado. A palavra hebraica Satanás, significa adversário, e por isso foi traduzida para o grego por diabolos. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, Zacarias 3:1, e nos versos seguintes destas passagens, a palavra Satã corresponde ao nome próprio de um anjo mau, cuja principal atividade é acusar os seres humanos diante de Deus e requerer destruição sobre as nações. Essa pessoa absolutamente maligna domina o reino das trevas, possui filhos e anjos caídos e seu serviço, que diuturnamente fazem oposição a Deus, Trindade, seu reino, anjos e filhos. Mateus 12, versículo 26, Mateus 25, versículo 41, 1 João, capítulo 3, versículo 10. Ainda que Satanás conheça todas as fraquezas humanas e frequentemente nos sugira maneiras de expressá-las em pecado, os cristãos contam com a poderosa presença de Deus em suas almas, na pessoa do Espírito Santo, e podem, pela fé, rejeitar todos os ardis e sugestões do inimigo, vencendo as tentações. Os textos de Atos 4, versículo 36 e 37, até Atos 5, do versículo 1 e 4, deixam claro que as ofertas e donativos eram atos voluntários, segundo a generosidade de cada um. Os apóstolos não haviam pedido nada. Foi o Espírito Santo quem moveu cada pessoa a contribuir conforme a alegria do coração. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Ananias e Safira não pecaram por ficar com parte do dinheiro da venda de sua propriedade, mas sim por haverem mentido ao Espírito Santo, Deus, e suporem arrogantemente que é possível ao ser humano pensar ou realizar qualquer coisa fora do pleno conhecimento do Senhor. A ofensa contra a igreja, habitada pelo Espírito, é insulto e pecado contra o próprio Deus. Atos 9, versículo 5. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram.
Quem sabe Estevão era um desses jovens aqui. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Porque vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis que estão aí, à porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Nota de rodapé 3. Essa consequência drástica em relação ao pecado foi necessária, especialmente no momento em que a igreja, como corpo de Cristo, começava a dar seus primeiros passos. Era fundamental que todos soubessem que o Espírito Santo é a própria pessoa do Senhor habitando o corpo do crente. Não um tipo de energia qualquer, e não pode ser logrado. Além disso, a Igreja de Jesus Cristo não é uma empresa comercial, tampouco um negócio onde a hipocrisia, fraude ou corrupção possa ser aceita. A disciplina na igreja, em grande parte, depende da ação corretiva de Deus. 1 Coríntios 11, versículo 30 ao 32, Hebreus 12, versículo 5 ao 11, 1 João 5, 16 e 17. O poder disciplinador do Pai está em harmonia com sua capacidade de curar, ressuscitar e dar a vida eterna a seus filhos sinceros. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Esta é a primeira vez que a palavra igreja ocorre no livro de Atos. A expressão eclésia, no original em grego, era empregada para designar as assembleias religiosas e políticas dos judeus, e os apóstolos passaram a usar a mesma expressão para convocar reunião dos primeiros cristãos. Atos 8:1, Atos 11:22, Atos 13:1, Atos 19, versículo 32 e versículo 40. Os sinais dos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Nota de rodapé 4. Lucas usa a expressão ninguém de fora para registrar que depois do fim vergonhoso e trágico de Ananias e sua mulher, nenhuma pessoa afiliou-se à comunidade cristã naqueles dias sem avaliar a sua sinceridade e a responsabilidade de tal compromisso com Deus. Versículo 14. Demonstra, entretanto, que muitos corações convertidos juntavam-se à igreja todos os dias. Atos 1:14, Atos 8:13, 12, Atos 9:2, Atos 13:50, Atos 16, versículo 1, versículo 13, versículo 14, Atos capítulo 17, versículo 4, versículo 12, versículo 34, Atos 18, versículo 2, Atos 21, versículo 5. Essa é a primeira vez em que Lucas faz menção específica a uma quantidade de mulheres convertidas que se tornaram membros da igreja. Verso 14. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por demônios, por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Nota de rodapé 5. Cumpre-se a segunda etapa da profecia de Jesus Cristo sobre a propagação do Evangelho em toda a Judéia. Atos capítulo 1, versículo 8. Os apóstolos são presos e libertos. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. Nota de rodapé 6. Grande inveja.
Caifás era sumo sacerdote oficial e reconhecido por Roma. Contudo, os judeus consideravam Anás, o sogro de Caifás, o verdadeiro sumo sacerdote, pois esse cargo era vitalício. Atos capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Cumpre-se a etapa da profecia de Jesus Cristo sobre a propagação do Evangelho em toda a Judéia. E por isso mandaram prender os apóstolos por inveja, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e, instruindo-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Nota de rodapé 7. A expressão aramaica aqui significa salvação ou vida. Atos 13, 26. Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de vida. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo como havia sido orientados pelo anjo que os libertou da cadeia e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Nota de rodapé 8. O Supremo Tribunal dos Judeus era composto de 71 homens, o STF daquela época, às vezes mais. Sentava-se num semicírculo, tendo às suas costas 3 fileiras de seguidores e aprendizes conhecidos como discípulos dos sábios, e na frente, em pé, ficavam os escrivães do tribunal. Sinédrio e senado são termos equivalentes. Mateus capítulo 26, do versículo 59 ao versículo 68. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicavam: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo lá, pregando e ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vós assassinastes, assassinos, crucificando no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. Nota de rodapé 9 e 10. A palavra príncipe em grego aqui utilizada pode ser também traduzida como autor. Atos 3,15. A palavra hebraica levantou, assim como a expressão salvador ou libertador, são as mesmas que aparecem em Juízes 3,9. O arrependimento é a condição imposta pelo príncipe, autor, e salvação, remissão. É o galardão maior por ele concedido aos cristãos sinceros. Nota de rodapé 10. O testemunho dos apóstolos era dirigido e confirmado pelo Espírito Santo, que convence o mundo mediante a palavra, e é concedido a todos que correspondem ao amor e convite de Deus com a obediência que vem pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 5. Em meio aos muitos prodígios, maravilhas e conversões, cumpriu-se a profecia de Cristo. João 16, versículo 7 ao 14. A sabedoria de Gamaliel.
Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Nota de rodapé 11. Gamaliel pertencia a um partido popular judaico que dava ênfase à absoluta obediência à lei como caminho da salvação. Embora fariseu, representava a renomada escola de Hillel, que favorecia uma interpretação mais liberal e humanizante da lei. Uma das doutrinas características dos fariseus é que Deus está acima de tudo e não precisa de auxílio de ninguém para cumprir seus desígnios. Os calvinistas da época. Deus é soberano. O que é de Deus se estabelecerá. O que não é, jamais se firmará. Gamaliel era respeitado por sua devoção a Deus, sabedoria e erudição. Foi mestre de Saulo, que viria a se tornar o apóstolo Paulo. Atos capítulo 22, versículo 3. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Portanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Nota de rodapé 12. Quando a Judéia foi reduzida à província romana no ano 6 d.C., Quirino, procurador imperial da Síria, promoveu um recenseamento com o fim de calcular a soma do tributo a que a nova província estava obrigada a recolher para Roma. Foi quando Judas, cidadão de Gamala, e outros revolucionários, considerando isso um prelúdio de escravidão e uma desonra a Deus, o único e verdadeiro rei de Israel, desfraudou a bandeira da revolta. Esta foi esmagada, porém, o partido dos Zelotes conservou-lhe vivo os ideais. Atos capítulo 1, versículo 13, Mateus 10, 4. Contudo, nesse caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então, mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes, alegres, por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Nota de rodapé 13. Os apóstolos receberam a punição judaica de 40 açoites menos 1. 2 Coríntios 11, versículo 24. Entretanto, consideravam tudo isso como cumprimento da bem-aventurança, de padecer por amor a Jesus Cristo e pela proclamação do Evangelho. Mateus capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12. Lucas capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 23. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias.